Bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um material que, olha, mergulha fundo numa ideia central e bem complexa: Deus se tornando humano. Exato. A fonte que a gente analisou chama isso de um grande mistério. E levanta uma questão, né? Como é que Deus, sendo justo, poderia justificar a humanidade que é vista como injusta? Qual seria o plano ali? Então, a resposta que o texto apresenta é, é a encarnação. A ideia é que o próprio Deus se faz homem na pessoa de Jesus Cristo. Certo? O texto até usa termos como Deus-homem e cita Romanos 9,5, se eu não me engano, falando dele como Deus bendito eternamente, para reforçar essa dupla natureza, né? Entendi. É uma solução direta para esse dilema da justiça divina versus a condição humana. E como é que o texto descreve que isso aconteceu? Fala de um evento bem singular, né? Uma concepção diferente. Sim, muito singular. A fonte dá bastante ênfase nisso. Descreve uma concepção que seria sobrenatural, numa virgem, Maria. A concepção virginal. Exato. E o interessante é como o texto tenta conectar isso com profecias bem mais antigas. Ele vai lá em Gênesis 3,15. Aquele do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente? Esse mesmo. A interpretação que a fonte dá é bem específica. Esse descendente seria unicamente Jesus, não a humanidade em geral, sabe? Entendi. Uma leitura bem direcionada dessa passagem de Gênesis, então. Precisamente. E também busca apoio em Isaías, naquela passagem que fala da virgem que conceberia e daria à luz um filho chamado Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Isso. E a concepção em si, segundo essa narrativa, seria obra direta do Espírito Santo, não um processo biológico comum, digamos assim. Falando em nomes, o nome Jesus também tem um peso especial nessa história, né? O texto explica? Explica assim. Diz que Jesus vem do hebraico Yeshua, que significaria algo como aquele que salva, ou Jeová é salvação, e que esse nome teria sido indicado por um anjo, o Gabriel. Interessante. E o texto lida com a desconfiança que isso pode gerar, menciona paralelos com outras histórias. Sim, ele toca nesse ponto. Aborda a questão de semelhanças com mitos mais antigos, tipo sumérios. Mas a perspectiva da fonte é que essas semelhanças seriam, na verdade, falsificações. Falsificações? Como assim? Como se fossem tentativas de desacreditar a profecia que eles consideram a original, a divina. É uma forma de defender a singularidade do evento, né? Curiosa essa perspectiva sobre a mitologia comparada. Mas voltando ao evento em si. Depois da concepção, o nascimento, o que a fonte diz sobre onde e como aconteceu? Então, a narrativa tenta amarrar tudo com profecias também. Aponta para Miqueias 5,2, que falava que o Messias nasceria em Belém, Efrata. Belém, mas José e Maria não moravam lá, né? Pelo que se sabe. Não, moravam na Galiléia. Mas o texto explica que um censo, ordenado por Roma, obrigou José a ir para Belém, que era a cidade da sua linhagem. Ah, e isso justamente na época do nascimento? Exatamente. Para cumprir a profecia, segundo a fonte. O nascimento em si é descrito como a vinda do Logos divino, a palavra, a ração divina, tomando forma humana, em carne. Entendi. Então, concepção, nome, local, tudo se encaixando num plano maior, profético, de acordo com essa leitura. E a figura central, Jesus. O texto reforça essa ideia de duas naturezas, divina e humana. Com certeza, ele é chamado tanto de Filho de Deus quanto de Filho do Homem. E um ponto-chave na narrativa é que ele teria vivido sem pecado, mas, num certo sentido, foi feito pecado. Feito pecado. Para quê? Qual o propósito disso tudo? Bom, o propósito fundamental, segundo o texto, era satisfazer as exigências da justiça de Deus, para poder, assim, tirar o pecado do mundo. Ah, voltamos à questão inicial da justiça. Exato. O texto descreve isso como a maneira justa de justificar os injustos. A ideia é que a morte e a ressurreição dele, que aliás a fonte diz que o próprio Jesus comparou ao sinal de Jonas, O sinal de Jonas? isso, que essa morte e ressurreição destruiriam o que o texto chama de velha natureza, ligada ao pecado. Seria a solução definitiva. Faz sentido dentro da lógica que o material apresenta. Então, resumindo um pouco,
O texto que a gente viu descreve a encarnação como um plano divino bem complexo, misterioso até. Sim, misterioso é a palavra que a fonte usa. É conectado a interpretações específicas de profecias antigas e que culmina num evento com um propósito de redenção, de reconciliação. Perfeito. A ênfase da fonte é total na origem sobrenatural, no cumprimento desses detalhes proféticos e nesse objetivo final. E um detalhe importante que o texto ressalta. Para compreender esse mistério todo, a chave seria a fé. A fé. Cita alguma passagem para isso? Cita Hebreus 11.3, que fala que, pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. A ideia é que a compreensão vem pela fé. Interessante como a fé é colocada como essencial para acessar o sentido desse evento que a própria fonte chama de mistério. Isso nos deixa pensando, né? Quantas outras narrativas importantes em várias culturas e épocas não exigem também um elemento que vai além da prova concreta para serem assim plenamente entendidas ou aceitas? Onde será que fica a linha entre o que a gente consegue explicar e o que pede, bom, um outro tipo de aceitação nas histórias que moldam quem somos?